Muito bem, muito obrigado ao Centro São Miguel pelo convite. É sempre um prazer falar de assuntos que nos são tão caros. E o tema de hoje é educação, não qualquer educação, mas a educação de sempre. A educação clássica, a educação liberal e a educação católica, que são a mesma coisa. Ah, meu Deus, liberal não, né? Sim, educação liberal. Nós vamos ver por que a educação pode se chamar clássica, liberal e pode se chamar também educação católica, e que os antigos simplesmente chamavam de educação. Hoje em dia, nós dizemos quando alguém aprende um ofício que aquilo faz parte da educação dela. O sujeito vai ser engenheiro, por exemplo, e aquilo é a parte da educação superior dele. O sujeito vai ser artesão e ele está sendo educado para ser artesão. Bem, isso aí, nada disso é educação para os antigos, certo? Antigos que eu digo são gregos e romanos e, em certa medida, também medievais. Isso aí são aprendizados, não é? Com tudo isso nós adquirimos certas habilidades, mas mesmo um pintor, certo? O Leonardo da Vinci, ele é um sujeito que ele não foi educado, né? Depois de velho ele resolveu que ia aprender latim e outras coisas assim, mas em princípio ele é um artesão, não é um sujeito educado. Ele simplesmente trabalha com algo que o fruto do trabalho dele é exterior a ele mesmo, certo? Então o sujeito que fez essa mesa aqui, ele não precisa de educação, segundo a terminologia antiga, certo? Ele precisa de um adestramento. Isso o diminui em dignidade? Não, de forma alguma, certo? Só que educação era educação do próprio espírito. Era aquela pessoa que se dedicava ao ócio e não ao negócio, certo? E se dedicar ao ócio não é deitar na rede, não é ficar batendo papo furado, tomando chimarrão, nem nada disso, certo? Se dedicar ao ócio é trabalhar para dentro, e isso vem de educação, certo? Educação já é bem batido, mas é bom lembrar, vem do verbo latino exducere, certo? Que é conduzir, ducere, daí vem dux, que é um condutor, um guia, daí vem o Mussolini, era chamado na Itália de il duce, certo? É o condutor, em alemão se diz Führer, né? Que führen é conduzir. E é conduzir para fora, mas para conduzir para fora é preciso ter alguma coisa dentro que seja conduzida para fora. E a formação disto que está dentro é o que nós fazemos em educação, no sentido mais estrito da palavra. Na Grécia Antiga, isso significa antes de Cristo, certo? A Grécia que existe hoje é um país que compreende o centro do que nós poderíamos chamar de cultura grega antiga, mas a cultura grega ela se espalha por todo o Mediterrâneo e por todo o Mar Negro, certo? Se nós vamos na Rússia, na Bulgária, na Romênia, onde há a costa do Mar Negro, na verdade na Ucrânia, né? Não é Rússia, e tudo isso, ali ainda há aquelas ruínas de templos gregos e essa coisa toda, né? Nós conseguimos encontrar ali vestígios de cultura grega, assim como no norte da África inteiro, na Espanha, nós encontramos cultura grega, certo? Aqueles templos com colunas, certo? Que é uma coisa bem típica da Grécia Antiga. Por acaso, Portugal, não é? A capital de Portugal é Lisboa, e tem esse nome Lisboa de uma palavra latina que é olícipo, e aí vai se corrompendo a palavra, né? Olícipo, Lisipo, Lisboa, Lisboa e tal, e vira Lisboa. Mas ela significa olícipo, e olícipo é uma outra forma de dizermos Odisseu, que em latim nós dizemos Ulisses, e de Ulisses, que pretensamente é de uma cidade fora das colunas
de Hércules, ou seja, né, dentro do Oceano Atlântico, porque Lisboa fica no Oceano Atlântico, Ulisses um dia ele saiu dali navegando e chegou ali naquele lugar e fundou uma cidade, né, que é Lisboa. Então, porque tudo na Europa, inclusive coisas bem pouco prováveis como a costa do Atlântico, precisa ter uma ligação com a Grécia, certo? E essa ligação muitas vezes não é histórica, a maioria das vezes ela é mitológica, como é esse caso de Lisboa, que nós não temos nenhuma ruína grega lá, nós não achamos vasos gregos, nenhum artefato arqueológico, e nem mesmo relatos de que algum dia algum grego tenha estado em Lisboa, certo? Mas tudo precisa ter uma relação com a Grécia, e mais precisamente com uma guerra que foi travada entre os gregos, que são europeus, certo? E os troianos, que são asiáticos. Troia fica mais ou menos onde hoje é a Turquia. E, bom, os gregos são europeus, mas que história é essa? Por que existe essa palavra Europa? Bem, Europa era uma menina fenícia, ou seja, ela é de uma raça semita. Os semitas são, por exemplo, os árabes e os judeus, não é? Os babilônios também são semitas. Algumas etnias da Babilônia são semitas, e é o povo judeu. O povo Abraão é um semita porque ele sai da Babilônia, certo? Abraão ele nasceu em Ur, que é uma cidade da Babilônia e tal, foi chamado por Deus para sair dali e se deslocar para uma terra que ele havia guardado para ele, não é? Mas os fenícios também são semitas, e eis que uma menina semita um dia estava lá na costa da Fenícia, que nunca existiu bem de forma muito concreta, assim, nós não sabemos exatamente, mas os fenícios eram um povo de navegantes, e a menina estava ali brincando, e Júpiter gostou muito dela, achou a menina muito bonita, e resolve se transformar em touro, descer do Olimpo, né? Estamos falando do deus Júpiter, ou para os gregos, Zeus, se transforma em touro e vai lá brincar com as meninas, porque isso é uma coisa que todas as crianças gostam, né? De ver um touro. E um touro enorme, branco e tal, vai lá, e todas as meninas que estavam junto com a menina Europa ficam apavoradas, mas ela não, ela tem coragem e vai, se aproxima do touro, dá um pouco de capim para o touro comer, que na verdade é Júpiter, metamorfoseado, não é? Transformado em touro. E ele pega aquela menina, põe nas costas e entra mar adentro e vai embora, né? E as amigas dizem, meu Deus, a Europa foi raptada, certo? E leva para uma outra terra, leva para a ilha de Creta, que fica na Grécia, até hoje está lá, se a gente for, tem lá a ilha, Creta. E a partir de então, esse território onde ele deixa a menina, certo? Deixa a Europa vivendo, e a Europa cresce então ali na ilha de Creta, a partir dali para cima, ganha um nome dessa menina, se chama Europa. Nós usamos esse nome até hoje. Da onde surgiu o nome? De uma história que alguém inventou assim de cabeça. Pode ter tido algum fundo de verdade, pode ter existido uma menina chamada Europa, mas é muito pouco provável que ela tenha sido raptada por um deus que desceu do Olimpo e se metamorfoseou em touro. Mas se não fosse essa história, nós já teríamos perdido para sempre a justificativa do porquê que Europa se chama Europa e porque Lisboa se chama Lisboa. E não é só isso, tudo tem a ver com essas histórias antigas, certo? A nossa cultura inteira está fundada sobre histórias da carochinha como essa, que precisam ser conhecidas e precisam ser mantidas dentro da nossa memória, senão as coisas param de fazer sentido. Mas como foi realmente na história? Pergunta para um historiador, ele não sabe, porque não há história antes da escrita, certo? E mesmo quando começa a se escrever as coisas, não era uma ata, não era um diário oficial que era ali redigido, era muito pouca, era normalmente histórias como essa, certo? Porque, meu Deus, nós estamos esquecendo das histórias, certo? E o ser humano cria essas histórias. E ele precisa ensinar as histórias para os seus filhos. E é aí que nasce a educação.
isso que nós chamamos de educação, que os gregos chamavam de paideia, certo? Paideia tem a ver com pais, ou repais, ou to paidion, que significa criança, certo? Um paidagogos é um dux infantium, digamos assim. Dux, nós já vimos, né? Um condutor, em grego nós dizemos gogos, e é um sujeito que conduz a criança no caminho para a escola. Ele não é um professor, certo? Ele é um sujeito que acompanha a criança para que ela não ande sozinha. O professor é didáscalos, é outra coisa, certo? Mas um paidagogos é um sujeito que vai de mão dada, digamos assim, ajuda a criança a carregar o seu material para ir para a escola, para ir se encontrar com o seu professor, para ir não sei aonde e tal. É um escravo, normalmente, quase sempre, né? Que conduz a criança de perto, certo? Assim, mas, obviamente, as palavras acabam por alterações, não é? As línguas mudam e nós pegamos palavras de outras línguas, isso tudo vai mudando. A palavra de uma pessoa que ama muito as crianças, como é o caso de um professor ou de um pai e uma mãe, alguém dedicado à infância, em grego se dizia pedofilos, certo? Um paidofilos, um sujeito que ama as crianças, né? É diferente de um pederasta, que aí é aquilo que nós conhecemos hoje como pedófilo. Mas um paidofilos era outra coisa. As palavras mudam, paciência, certo? Mas para que elas não mudem demais e que nós não nos escandalizemos quando lemos lá num texto antigo a palavra pedófilo, meu Deus, certo? É diferente, certo? Nós temos que conhecer as histórias, conhecer a origem das palavras, e nós só conhecemos as origens das palavras não olhando o dicionário quase não tem nada a nos dizer sobre isso, nós precisamos conhecer essas histórias. E passando de geração em geração as histórias, algumas foram registradas de forma escrita. Quando surgiu essa história aí da Europa, não existia escrita ainda na Grécia. Quando houve a guerra de Troia, em que os troianos lutaram, né, que eram asiáticos, lutaram contra os gregos, que eram europeus, também não existia escrita. E quando começaram a contar a história dessa guerra, alterando, né, dando mais importância para um guerreiro do que para outro, um soldado do que para outro, né, criando diversas versões para as justificativas da guerra, isso os séculos já iam se passando até chegar no momento em que aquilo é escrito, certo? Porque antes disso não existia quase nem alfabeto, não é? Aí aquilo ali se escreve, não é? Muito bem, agora nós não precisamos mais, vamos escrever, não precisamos mais passar pela tradição oral, e a coisa não vai se alterar tanto, né? Nós vamos ter ali um documento escrito, nós vamos copiando e o texto permanece fiel. Vai, claro, né? Um sujeito ali copia, põe uma coisinha a mais, dá uma mudada, põe ali, o sujeito é ateniense, ele põe que os atenienses também estiveram na guerra de Troia, quando nem se existia Atenas ainda, né? Mas tudo bem, é assim, não é? A história é assim, a literatura ela tem essa liberdade, não é? Então não nos revoltemos quando nós vemos assim, no filme está diferente do que no livro. Eu digo, sim, a literatura é assim, nós mudamos mesmo as coisas. Não, mas o fulano contou a história de um jeito, ela é de outro. Não, a literatura ela justamente serve para ser contada de diversas formas, não é? O caso famoso, Capitu, do Machado de Assis, nós lemos ali a história da Capitu, e aí no final não diz especificamente se ela traiu o Bentinho ou não, não é? E nós podemos contar a história com ela tendo traído, né, assim descaradamente, e outra ela não, sendo muito fiel e casta e tudo isso, certo? Por quê? Porque a literatura é assim, ela serve justamente para nós mexermos com essas coisas e bom. Ela poderia ter traído? Sim. Poderia não ter traído? Sim, também, certo? As duas coisas são possíveis porque a literatura não lida com as coisas como elas são, e sim como elas poderiam ter sido ou poderão ser e tudo isso. Lida com aquilo que é possível. Mas voltando lá, aqueles gregos, né, eles escreveram muitos textos, certo? Mas tinha uns que eram melhores que os outros e uns mais bem escritos que os outros. E no caso deixaram 2 textos bem escritos com milhares de cópias e tal. E eram
os textos que todas as crianças tinham que ler, não é? Porque eram os textos mais importantes, não é? Não existia nada além disso. Claro que existia, sempre existiu muitas histórias. O gênio humano, ele é capaz de criar muita coisa, mas aqueles textos, eles eram excelentes, eles eram os melhores, os mais bem escritos, os mais emocionantes, os que mais elementos haviam para formar mesmo a imaginação das pessoas e suscitava muita alegria, e tinha muitos exemplos de virtudes morais ali nos heróis. Um era corajoso, o outro era inteligente, o outro era sábio, e um tinha exemplos negativos também, né? Um era orgulhoso, o outro era isso, o outro era aquilo, beleza, né? E aquilo gerava toda uma discussão em cima da história, né? Nós não precisamos fazer fofoca de ninguém, não precisamos falar de ninguém específico para dar exemplo. Nós temos aqui exemplos de coragem e tudo que não vão se importar se nós falemos bem ou mal deles, não é? O importante é que falemos deles. Isso aí já dá muito material para que nós consigamos nos formar, certo? Refletir sobre a nossa própria vida. E aí eu escrevo lá, não é? Isso aqui, quem escreveu essa história? Eu acho que foi o Homero. Ele era um cara famoso aí que contava essas histórias assim, não é? A primeira vez que eu ouvi falar de alguém, então Homero, põe lá. Ilíada, trata-se de um texto que se passa na guerra de Troia, também chamada de Ilion, o nome da cidade, Ilíada. E o outro é as aventuras de Odisseu, um dos heróis que voltou para casa e demorou 10 anos até conseguir chegar em casa. Chama-se Odisseia. E esses textos passam a ser aquilo que nós depois, em Roma, vamos chamar de clássicos, certo? São os textos mais importantes, lidos por todos, e com os quais nós também ensinamos as crianças a ler. Inclusive, nós só ensinamos as crianças a ler porque elas precisam ler a Ilíada e a Odisseia. Vale muito a pena ler esses dois textos. Então nós temos que, se alguém vai ser culto, não é? Precisa, para cultivar a sua própria alma e conhecer todas as virtudes que estão ali expostas naqueles personagens e a relação do homem com a divindade, tudo isso, ele precisa ler esses dois textos. Então as crianças precisam aprender a ler. Não foi porque elas precisavam preencher uma ficha, fazer uma lista de compras ou nada disso. Não, é porque elas precisam ler a Ilíada e a Odisseia. Porque ler, escrever, muita gente já sabia antigamente. Quem? Os escravos, os baixos funcionários, assim, porque eu sou aqui eu sou rico, por que eu preciso saber quanto de óleo eu tenho no meu estoque? É um escravo meu, é um funcionário que tem que saber essas coisas. Por que eu preciso saber aqui calcular a área do meu terreno? Eu tenho um escravo que é engenheiro e ele pode fazer isso, certo? Agora, por que alguém sendo nobre, rico, forte, precisa saber ler e escrever para ler a Ilíada e a Odisseia? Por que algum escravo, um homem rico e forte, precisa saber coisas que só os escravos sabiam, como, por exemplo, calcular a área de um quadrado? Porque, por algum motivo, que deve ser divino, não sei porquê, certo? Mas é algo, eu sinto um prazer, um deleite em saber calcular a área de um quadrado, certo? Aqui, isso faz mais inteligente e aí eu consigo sendo inteligente. Não, eu simplesmente quero saber. Eu quero saber. E começa o Aristóteles lá na metafísica, não é? Todo homem naturalmente quer saber. E as pessoas querem saber essas coisas. Tem algum fim prático? Não. E a educação, com essa palavra, ela começa assim. Por que é importante saber calcular a área do quadrado? Porque é assim que eu sou ser humano. Eu sou feliz por saber a área do quadrado. Eu não vou fazer uma pirâmide, eu não vou construir nada, eu não vou fazer uma mesa, eu não vou ter nenhum fruto da minha atividade fora de mim. Eu construo o quadrado dentro da minha própria alma, e isso me traz uma felicidade. Por que eu preciso saber dividir 300 por 50? Porque, poxa vida, é demais, não é? Olha só, é demais. E 302 por 50, meu Deus, aí eu fico, consegui, certo? Agora eu posso construir um edifício. Que edifício, que nada, cara, só o fato de eu conseguir fazer esse cálculo aqui já foi bom.
certo? Por que tu queres saber ler? Porque eu preciso redigir documentos aqui com a maior especificidade e exatidão possível para que os contratos humanos sejam bem travados. Não, esquece, cara, tu tem que ler porque assim, sabe, a gente tem que ler porque um sujeito escreveu assim: as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados passaram ainda além da Taprobana e em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a força humana entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram, certo? E eu disse, poxa vida, eu moro num lugar super remoto, não é, de Portugal, e aí teve uns caras, né, uns barões, que pode ser escrito também com varões, sabe? O português fala assim, fala tudo com B, né? Ele diz assim, a minha bisavó, né? E tal, e ele também escreve com B às vezes, escrever varões, escreve barões, certo? E um sujeito resolveu que ia contar a história desses caras assim que saíram num lenho leve, acometendo salso argento, meu Deus, não sei o que é salso, nem sei o que é argento. Não tem problema, por isso que eu preciso aprender a ler, certo? O que parece salso? Ah, parece com salsa, certo? O que parece com salsa? Assim, tipo, salada, assim, né? Sal e tal, é isso aí. Argento, Argentina, onde é o rio que fica a Argentina ali, Buenos Aires? Qual é o rio principal? Rio da Prata. Argento quer dizer prateado, não é? Então, salso argento é o mar prateado, certo? Mas é muito mais bonito dizer acometendo o salso argento num lenho leve do que dizer navegando pelo mar num barquinho. E isso aí é algo que eu faço por quê? Porque daí eu vou ter uma boa profissão? Porque eu vou ganhar dinheiro? Porque eu... por quê? Só isso. Porque é legal saber o que significa um salso argento. Saber ler. Certo? Porque ler não é salso argento. A pessoa vê escrito, sabe o que está escrito, sabe o som das letras. Não é? Agora, saber que o nome da Argentina vem de prata, saber que salso é uma outra forma que nós temos em português de dizer salgado. Não é? E por que há sal no mar? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Certo? Por que é bom isso? É o mesmo motivo, em grande escala, que é bom que nós escutemos música. Certo? Nós escutamos uma música, por quê? Para eu ganhar mais dinheiro? Para eu saber fazer alguma coisa mais específica? Não, nós escutamos música porque é bom. Aquilo dá um deleite. Só que existe o deleite da música que é físico, certo? Eu escuto ali uma batida e começo a me mexer, certo? Aquilo mexe com o meu corpo mesmo, com as minhas emoções, com sentimentos. Mas existe um outro deleite que é mais elevado ainda, que é o deleite do esforço por entender as coisas, que é aquele que é só na mente, que inclusive ele só vem ele dói, porque ele é difícil. E até eu conseguir entender o que é salso argento, talvez eu tenha que olhar no dicionário, talvez eu tenha que... certo? Fazer exercício de matemática é bom. Eu vou fazer aqui tem uns 10 minutos, fazer 2 equações aqui, assim, né? É duro, certo? É duro. As raízes são amargas, mas os frutos são doces. E é para saber ler os Lusíadas que existe a educação. Depois a gente fez outra coisa com a educação, certo? Mas o negócio é o seguinte, a gente tem aqui um texto clássico, lá na Grécia, a Ilíada e a Odisseia. Nós vamos ensinar as crianças a lerem esses textos, porque é bom, certo? Porque ela cresce em virtude, mas não sem antes. Ela não cresce em virtude porque eu digo assim, isso é errado fazer. Veja só, está lá na Bíblia o Decálogo. É um pedacinho assim, os 10 mandamentos, certo? É um pedacinho assim. Se fosse só aquilo, Moisés não teria conseguido nada.
Moisés escreveu 5 livros, com um monte de história da carochinha, certo? Para provar que valia a pena aquilo ali. E aí, as pessoas tinham que aprender a ler. E veja que Israel foi um dos lugares onde mais houve gente alfabetizada, eu digo assim, dentro do povo hebreu, porque era importante saber ler, certo? Saber ler aquelas genealogias todas ali e memorizar, não é? Tinha que saber ler o Gênesis inteiro, a história de José, certo? Que ficava interpretando os sonhos de vacas gordas e vacas magras, de feixes que se prostravam em adoração, feixes de trigo que se prostravam em adoração a ele, ao feixe dele, e essas coisas assim, certo? Por que não bastava só dizer ali assim? Adorar a Deus sobre todas as coisas, guardar os dias santos de guarda e tal, não é? Não matar, não roubar, Aí já se forma na virtude, certo? É o tratado ali de teologia moral, já basta. Aí todas as pessoas se formam na moralidade. Eu digo assim, não existe nem a possibilidade de existir a palavra virtude se eu não tiver a literatura. Porque a gente só começa a poder usar uma palavra como essa quando nós temos histórias dessas assim, de touros que se metamorfoseiam em que deuses que se metamorfoseiam em touro, e outro deus que tem uma flecha e fica dando flechadas e fazendo que as pessoas se apaixonem e tal. Se nós não tivermos isso, nós não temos nem palavras. Nós podemos dizer assim: mesa, livro, janela, homem, mulher. Essas coisas nós conseguimos assim apontar e fazer. Isso até o teu cachorro aprende, certo? Agora a palavra virtude, como é que a gente faz? A gente aponta assim para virtude. Aí está lá o Sócrates, que é um sujeito sim, numa sociedade que já todo mundo sabia a Ilíada e a Odisseia de cor, sabia todas essas histórias de Júpiter, Vênus, né? Afrodite, Hera e tal, e Hércules e tal, sabia todas essas coisas assim, né? Aí ele consegue mais ou menos assim, existe aqui certas coisas, né, nos personagens que são boas e más, beleza. Os personagens tem uns que são mais virtuosos e há outros em que lhes falta virtude. Os personagens são mais sábios, mais prudentes e tal. Porque tu aplica assim, o que é a prudência? É ser como, né? É ser como Nestor, né? É ser sábio como Nestor. O que é a fortaleza? É ser como Patroclo, um amigo de Aquiles, certo? O que é a luxúria? É ser como Paris, certo? E aí, muito bem, né? Aí só porque eu tenho um exemplo de Paris, de Nestor, de todo esse negócio, eu consigo criar palavras para essas coisas, para algo que descreva, né? Uma palavra só para que descreva um desses personagens específicos. Mas aí o Sócrates vem... Não, mas olha só, tudo bem. O que é a virtude, Menon? Pergunta lá para um jovem Menon. E aí o Menon diz, a virtude é a justiça. E aí o Sócrates diz, tá, mas e o que é uma forma geométrica? É um triângulo? Ou o triângulo é só um tipo de forma geométrica, assim como a justiça é um tipo de virtude? Tem razão, Sócrates. É sempre assim, né? E aí surge o Sócrates, porque ele tinha muita linguagem, todo mundo sabia ler a Ilíada e a Odisseia, e conhecia aquilo quase de cor, conhecia todos os personagens e tudo, ele podia então fazer filosofia, ou seja, ciência, certo? Aquilo que hoje nós poderíamos dizer que é ciência. Ele não precisava mais ficar só contando a história da Karoshi, mas sempre nós vemos que
filósofos, não é? O Logos superou o mito. O mito era uma coisa assim da ignorância do homem, e aí vem o Logos, certo? A filosofia, e supera tudo aquilo. Não, porque o próprio Platão, que escreveu ali esses diálogos com Sócrates, ele está o tempo todo citando Homero. Não é? Hípias, um diálogo também de Platão, que é a mentira. Ou melhor, Odisseu, ele era um cara mentiroso ou astuto? Porque Odisseu, ele entra, por exemplo, na caverna de Polifemo, que é um ciclope, um gigante, que tem um olho só. Odisseu entra ali, né, porque ele chegou na ilha onde Polifemo morava, entrou ali, vamos ver se a gente consegue água e mantimentos para continuar a viagem, certo? Polifemo entra na sua caverna gigante, rola uma pedra enorme para a porta da caverna, tranca ali tudo, tá o Odisseu ali com seus homens. Não é? O Polifemo olha ali, pega 2 homens, mastiga, come ali, janta, né? Beleza, né? E Ulisses o que faz? Ele se apavora e diz, meu Deus, né? Ou vamos lutar, vamos lá, né? Nós que sobrevivemos ainda, antes que ele nos mate, vamos morrer como homens, sejamos bravos e valentes. Teriam sido, certo? Mas não basta, aí termina a história. Né? Acabou, você está lá no inicinho. Né? Aí o Odisseu, pera. Fiquem quietos. Ó, Polifemo, eu trouxe aqui um barril de vinho para ti, prova. Polifemo bebe, né? Gosta, nunca tinha provado vinho. E diz, gostei de ti, tu que me desse o vinho, né? Tu vai ganhar um presente. Em troca, tu vai ser o último a morrer aqui. Eu vou ir comendo os outros e tal, tu vai ser o último, certo? Mas eu preciso saber o teu nome, não é? Me diz o teu nome, certo? E Odisseu diz, meu nome é ninguém, certo? Ninguém. Prazer, ninguém, certo? E dorme. Nisso, Odisseu prepara com seus homens uma lança, enquanto o Ciclope está ali dormindo, eles não podem fugir da caverna, tem uma pedra enorme, eles não conseguem rolar a pedra embora, tem que ser o próprio gigante, né? Então eles não podem, vamos lá, vamos matá-lo, dizem os homens, né? Sim, e aí nós ficamos aqui presos. Não, peraí, vamos lá, fazem uma lança enorme, um tronco que tinha ali num canto e tal, e fura um único olho que o Ciclope tem. Vejo que se o Ciclope tivesse 2 olhos seria mais difícil, né? Como é que eles iam furar 2 olhos ao mesmo tempo e tal? Não furava o primeiro, ele já acordava e já... Não, fura... E aí... Estou cego, grita Polifemo. Certo? Estou cego, irmãos! Por favor, me ajudem! Estou cego! E vem os irmãos. Então, Polifemo, como assim está cego? Lá de fora, né? Falando de fora da caverna. Estou cego! Quem te feriu? Ninguém me feriu! Ninguém me feriu! E aí os irmãos, não, peraí, se ninguém te feriu, foram os deuses, não é? Porque os deuses são invisíveis, foi os deuses, e nós não vamos aí te ajudar, porque daí nós vamos ir contra os deuses, é falta de piedade, não é? Os ciclopes, eles são muito lógicos, certo? Eles são assim, dialéticos, extremamente lógicos, esse negócio de poesia com eles, não, né? De imaginação, não, lógica, certo? Ciência. Se ninguém te feriu, fosse ferido por um deus. Ponto. Certo? Muito bem. E vão embora. E o Polifemo fica ali sozinho. Mas ele tem que abrir a porta da caverna. Ele também precisa sair. Não é? E as ovelhas, que ele é pastor, estavam ali dentro. Ele tinha que deixar as ovelhas pastar e tal. Ele abre a porta da caverna. Os homens de Odisseu vão todos pendurados ali nas ovelhas e tal, que são também gigantes. Né? Ele se pendura no pelo. E ele vai passando a mão assim para ver se as ovelhas vão saindo e os homens conseguem fugir. Muito bem, né? A história continua, mas o importante é isso. Odisseu mentiu. E aí? Isso é mentira? Ou é astúcia? Leiam o diálogo de Platão, Hípias, certo? Ali está resolvida a questão. Agora, se não houvesse Homero com essa história, como usar um exemplo que os dois conhecessem? Às vezes não há nenhum exemplo na literatura já existente, e Platão, para conseguir falar sobre as coisas, para conseguir fazer sua filosofia, o mais elevado pensamento, a ciência,
que hoje nós nos gabamos tanto de ter ciência. Claro, é fácil, nós temos aí línguas com um vocabulário enorme, com nome para tudo, certo? É possível hoje em dia ter psicologia, psicanálise e tal, nós sabemos o que é angústia, nós sabemos o que é medo, nós sabemos o que é verdade, mentira, essas coisas todas, certo? Nós sabemos o que é consciência, e aí nós podemos criar uma outra palavra que é inconsciência, só que essas palavras todas elas surgem. Por que a gente deu a palavra mentira? Porque, bom, mentira é aquilo que o Odisseu fez com o Ciclope. Ah, tá, entendi, todo mundo entendeu. Se não, como é que eu aponto para mentira aí? Assim, né? Não tem como fazer isso. E aí é possível surgir um pensamento um pouco mais elevado. Por que surge? Porque o homem quer saber o que é mentira, definir exatamente o que é a mentira e o que é a verdade, o que é astúcia, o que é coragem, o que é prudência. Porque sim, por natureza, é da natureza do homem. Nós queremos saber isso, certo? Nós queremos saber. Há uma questão de vocação como qualquer outra. Tem gente que se sente mais vocacionado a mudar as realidades materiais por aí. Então o sujeito acaba construindo mesas, sapatos, roupas, tudo isso aí. Uma vocação para fazer essas coisas de forma mais bela possível. Agora há uma certa vocação que quer simplesmente mudar o próprio interior. E isso a gente faz assim, sabendo, conhecendo as coisas. Então, pela própria natureza, o homem quer saber. Da onde vem isso? Só pode ser divino? Não tem outra forma? Afinal, Deus criou todos os animais, mas o Adão ele fez com as próprias mãos, depois soprou dentro dele. Dentro desse sopro aí, é que veio tantas coisas aí, né, difíceis de se entender. Uma delas Aristóteles sabia, várias, né? Mas Aristóteles percebeu, mesmo sem conhecer a revelação, mesmo sem ter lido os livros de Moisés, nem nada disso, ele viu, não, por natureza o homem deseja saber. Para quê? Por saber, porque já saber já é algo impressionante. Nós todos queremos saber e gostamos quando sabemos, ficamos satisfeitos ao sabermos de qualquer coisa, né? E aí, bem, nós começamos a ensinar essas coisas, não é? Ensinamos aí as pessoas a ler, para elas poderem ler Homero, depois poderem ler Platão, Aristóteles, ler os Elementos de Euclides, que é um texto assim empolgante, certo? E sob certo aspecto. Ele diz ali, um ponto é tudo aquilo que não tem comprimento e nem largura. Uma linha é a menor distância entre dois pontos. Isso aí é impressionante, né? Ah, mas isso é óbvio. Não. O que é um ponto? O sujeito vai ali na aula de geometria e taca ali um ponto no quadro. Então isso aqui é um ponto, pessoal, isso aqui é uma linha. O ponto é o que não tem comprimento e não tem largura. Aí tem o Joãozinho, que é o pior aluno, senta lá no fundo, mas é o mais inteligente. Porque ele vai lá no quadro, pega uma régua, olha aqui, professora, 2 milímetros nesse ponto aqui, tem comprimento, sim. Certo? Tem largura. Está errada essa definição aí. O Euclides está errado. Eu superei Euclides. Certo? E ele está certo, é a professora que está errada, porque ela não tinha que ter desenhado nada no quadro, porque aquilo que ela desenhou no quadro não é um ponto. Aquilo é uma representação material do ponto, certo? É algo exterior à própria pessoa, não é um ponto. Certo? Tu pode chamar aquilo de ponto, beleza, mas a palavra ponto não foi feita para dizer esse risquinho aí que tu faz no quadro, essa tua pintura e essa coisa exterior, material. A palavra ponto é aquilo que não tem comprimento e nem largura. Por exemplo, o centro exato desta sala aqui é um ponto. Onde está?
por ser material a sala, nós dificilmente vamos achar esse ponto. Assim. Vai ser muito difícil, nós vamos por aproximação, porque todas as coisas materiais elas só são conhecidas por aproximação. A gente não tem como precisar exatamente o que as coisas materiais são. O que é exato mesmo é o espírito. Certo? O que é exato mesmo é a geometria do Euclides. A linha é a menor distância entre dois pontos. E ela é formada por um conjunto infinito de pontos. Né? Mas a linha é finita, ela é só do ponto A, a linha A, B. Ponto A, A, B. Mas ali dentro há infinitos pontos. Não, como assim? Né? Pode contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou fazendo um pontinho do lado do outro, vai dar um número, não é infinito, certo? Não, porque um ponto não tem comprimento nem largura, como é que tu vai contar ali, né? Isso aí é uma representação material das coisas, né? Porque só que a educação não trata com essas coisas aí materiais, né? A educação não faz com que eu saiba desenhar linhas perfeitas. É bom saber, porque assim nos ajuda a entender aquilo que é imaterial, por analogia. E esse já é o princípio básico da educação, analogia. Porque aquela história lá do touro, certo? O touro que foi raptar a Europa e não sei o que, ou Ulisses que fundou uma cidade, aí ficou com o nome dele, essas coisas assim, não foi o que realmente aconteceu. Mas foi como se fosse. Foi algo desse tipo. É como se fosse. Sabe, hoje em dia a gente diz tipo, né? Tipo isso, tipo aquilo, porque a gente não tem as palavras muito certas, assim. E aí a gente fica dizendo tipo, né? Isso acontece sempre que há uma degradação do nosso nível de linguagem, a gente precisa cada vez mais de analogias para coisas simples, certo? Aí até o ponto que nós só teremos uma palavra para dizer mesa e nenhuma para dizer cadeira. Aí a gente vai dizer, é tipo mesa, só que não é mesa, é diferente. Certo? E aí a gente começa a dizer tipo tudo, é tipo uma coisa que é um troço, certo? É tipo um troço assim, meio assim, né? Isso acontece, certo? E a gente nunca vai chegar, o Platão, né? Pode ter um gênio, certo? Do Platão, do tipo de Platão, assim. Mas se ele tiver contato só com gente que diz é tipo um troço de uma coisa, ele não consegue. Tu pega um mini Platão ali de 4 anos de idade e tu ficas falando assim com ele e tal, e tu manda ele ler só livros que não apresentam nada de novo. Pra idade dele tem que ser assim uma coisa mais simplesinha, certo? E aí pronto, matou o próximo Platão, né? Ou tu ensina, estuda isso aqui, por quê? Porque cai no vestibular, certo? E aí a gente vai lá, porque cai no vestibular, e pra que eu tenho que fazer vestibular, certo? Para tu poderes ter uma profissão. Para quê? Não para ganhar dinheiro. Para quê? Certo? A gente não vai ter uma... Sendo que a única resposta certa é porque sim. O que tu é? Eu sou um homem. Muito bem. Essa é a resposta. A resposta é essa. Por que eu tenho que saber geometria? Porque sim. Agora eu tenho que saber logaritmos e tal. Aí eu já não sei mesmo. Certo? Porque eu não vou projetar foguetes. Certo? Aí eu não preciso... nem saber equação de segundo grau, quase. Assim, certo? Mas tem coisas que vale a pena saber. Não é? Até equação de segundo grau. Até ali vai. Depois eu acho que já. Agora, sim, porque tem que ler os Lusíadas do Camões ali, a Divina Comédia, a Odisseia, a Eneida e não sei o que e tal. Porque sim. Certo? Porque sim, porque tem uma coisa dentro de mim que faz com que eu seja eu mesmo. Porque eu sou um animal racional, então ninguém nega isso. O ser humano é um animal como qualquer outro, com a diferença de que ele é racional, é a diferença específica, né? Nos ensina Aristóteles. Tem o gênero próximo. O que eu sou próximo? O homem ele é tipo um macaco. Sim, ele é próximo, mas é tipo um porco também, né? Ele é um animal, assim como qualquer outro, só que ele tem uma coisa que é diferente. Só uma. Que é a diferença
específica, que é o que o define, né? Para definir qualquer coisa, Aristóteles diz, nós precisamos ter o gênero próximo, no caso animal. E qual é a diferença do homem para o porco? É que ele é racional. Havia outras definições antes de Aristóteles, né, para o que é um homem. Por exemplo, um bípede implume, né? É um bípede sem penas. E aí, não sei quem foi lá que pegou e depenou uma galinha e disse assim, eis o homem, né? Porque não, era errada aquela definição, né? Agora, vejam que a gente as palavras não surgem assim, dizendo animal, né? Se nós aqui, vamos combinar, ninguém mais fala português, hein? Vamos combinar uma nova língua a partir de hoje. E a gente sai aí, a gente vai aqui na Redenção e começa a apontar assim, um cachorro, nós não vamos apontar para um cachorro e para um pássaro e vamos dizer para os dois assim, animal. Não, a gente vai criar uma palavra para cachorro e uma para pássaro e outra para gato. Mas aí a gente vai pensar, mas eles têm alguma coisa semelhante, né? Porque uma árvore a gente não é parecido com eles. Primeiro a gente vai criar a palavra para macieira e tal. A gente cria primeiro as coisas mais exatas, mais específicas. Depois é que a gente vai para o geral, né? O que tem o pássaro, o gato, o cachorro e a formiga aqui em comum? Né? Que eles se movem. Né? As árvores e as pedras não. As árvores até se movem, mas é no mesmo lugar, elas só crescem, elas mudam de forma assim, né? E as pedras ficam iguais sempre. Elas só se decompõem, mas elas não mudam. Elas não saem do lugar e nem crescem, nem nada. E os animais, eles se movem. Então existe uma hierarquia aí das coisas, né? Entre os minerais, os vegetais e os animais. Poxa, interessante, né? E aí eu crio uma palavra para dizer minerais, vegetais, animais. Certo? Mas depois de eu já ter nome para cada um daqueles animais. Porque um animal, você vê um animal por aí, assim, o que é um animal? O animal em si. Certo? Não. A gente só vê animais específicos, né? Mas a gente tem uma palavra para isso. Veja só, é uma coisa invisível, um animal. É uma coisa que não é perceptível pelos sentidos externos, mas é uma coisa que a gente cria interiormente, assim como a gente cria ponto. A gente diz assim a palavra ponto. E aí nós temos um ponto de encontro. É uma coisa sem largura e sem... Não, é por analogia, é como se fosse um ponto, mas não é um ponto. Né? Na realidade só existe analogia dessas coisas que são perfeitas. O ponto ele é perfeito, a linha ela é perfeita. A linha que eu risco aqui ela é só como se fosse uma linha perfeita, mas é imperfeita. Certo? Então, é disso que se trata, no fundo, a educação para um homem antigo, e é disso que é para isso que foi cunhada a palavra educação. Por analogia também, porque nós sabemos o que é ducere. É pegar um boi assim e conduzindo, certo? Ex ducere é pegar um boi e tirar o boi de dentro do curral, assim, né? Dentro da baia dele. Não, acho que boi não é baia, né? Sei lá, brete. E aí eu puxo ali o boi de dentro do brete. Tirar alguém de dentro de algum lugar é ex ducere. Aí vem aquela história em Platão dizendo que a educação era como se houvesse pessoas dentro de uma caverna, tipo aquela lá do Polifemo, que o Ulisses estava preso, ou tipo aquela na qual foi posto o corpo morto de Nosso Senhor, e no momento que ele sai dali, tudo muda. E aí o Platão diz, dentro da caverna estão lá os homens. E eles ficam ali, vendo só a luz que vem de fora, assim, e reflete as coisas assim no fundo da caverna, eles achando que aquilo ali é a realidade. Aí vem um cara, sai da caverna. E aí ele sofre. Não está acostumado a ver a luz. Por mais que ele seja da natureza dele ver a luz, mas ele não está acostumado. Então ele sofre. Porque o sujeito que diz assim, agora eu vou aprender inglês. E aí ele começa.
e estuda uma semana, 2 e tal, vai assistir um filme, não entendi nada. Estuda mais 2, 3 semanas e tal, tu entendi umas 3, 4 frases. E vai, mas tal, né? E aí ele vai lá e diz, cara, tem que aprender inglês, eu consegui ver um filme todinho, entendi tudo, certo? Ou fui viajar, entendi tudo. Peguei um livro, consegui ler. Aprende inglês. E aí o cara, não. Cara, é fácil, né? O cara aprendeu. E a gente esquece, né? Porque assim, a dor intelectual é que nem a dor dos animais. Nossa dor física a gente lembra, certo? A gente tem uma memória de dor física. Se a gente apanha de alguém, a gente não se mete mais com o sujeito, né? Não quero apanhar mais, né? Se a gente se queima com alguma coisa, a gente não põe mais a mão em coisas quentes, não é? Se a gente tomar choque, a gente não põe mais a mão no fio. A gente lembra disso, certo? Agora, essa dor que eu tenho para aprender inglês é que nem os animais. O cachorro dá-lhe uma chinelada no cachorro porque ele comeu alguma coisa e tal, estragou ali, ele... Tá, na hora assim ele vai se põe num canto. Aí depois de 1 hora vem, já vem todo feliz assim, esqueceu já, né? É tipo isso, assim, a nossa memória para dor intelectual é tipo isso. A gente chega no final, os frutos são tão doces que valeu a pena demais ter gastado 2 horas por dia nos últimos 6 meses para ficar estudando inglês, fazendo o exercício de conjugar verbo, de preencher com preposições e de vocabulário e não sei o que e tal, né? Aí eu simplesmente esqueço. Eu simplesmente esqueço do quão dolorido foi. E aí eu volto para dentro da caverna, o sujeito lá que estava com as luzes. Uma hora ele, poxa vida, aqui fora é muito bom, né? Passou a dor, ele não está mais. Ai, mas como doeu. Me arrependo de estar aqui vendo tudo isso aqui. Preferia ter ficado dentro da caverna. Não, me arrependo de ter aprendido inglês. Olha que porcaria. Agora eu sei ler inglês, sei ver filme, posso viajar e me... Não, né? Não é assim. São dores que nós nunca nos arrependemos, mas são dores. E o sujeito volta lá para dentro da caverna, e aí Platão diz assim, 400 anos antes de Cristo. Só que se ele voltar para dentro da caverna, tentar puxar os caras para fora, para mostrar que a verdade não é aquilo, eles vão crucificá-lo. Como é que Platão sabe dessas coisas? Porque as coisas são assim. E o mais incrível é que essas historinhas aí, que Platão também contava e que antes dele todo mundo contava, tinha muitas histórias assim, para ser uma coisa bem incrível, né? Tinha muitas histórias assim que daí Deus veio, tipo Júpiter, desceu dos céus, do Olimpo, né, que é assim, meio céus, ou do seu trono, né, que aparece aí muitas vezes à noite, que a gente chama de planeta Júpiter. Não é o Júpiter, não é um deus, não é um planeta, ali onde o Júpiter simplesmente fica sentado, essa luz brilhante que é o planeta Júpiter, né, como é a mais brilhante ali das estrelas, por ser a mais brilhante, é com certeza o trono do mais potente dos deuses, não é? Júpiter se assenta ali e aí ele desce. E ele vem e rapta uma menina e funda uma nova raça de pessoas ali, que são chamados depois de europeus, porque são assim descendentes de Europa. E um deus vem e uma menina. Estranho, né? Ou ele vem, coabita com uma outra, metamorfoseado em cisne, nasce a mulher mais bela do mundo, que é Helena, que vai ser a causa depois da guerra de Troia, né? E os deuses vêm e vão fazendo isso, e Afrodite tem depois filho com não sei mais quem e tal, e tem essas relações entre os divinos e os humanos, não é? E eis que, quando Paulo chega na Grécia para anunciar o Evangelho, ninguém se... Beleza, mais uma história. Porque parece uma história. A vida, o nascimento, a concepção, o nascimento, a vida, a paixão, morte, ressurreição de Nosso Senhor parece uma história dessas aí, como qualquer outra. Tem o mesmo enredo e tudo. Ela só é mais feia, assim, contada. Não tem uns versos bonitos, assim, elegantes e essa coisa tudo. É tudo assim. Por quê? Que ela não foi escrita em versos heróicos, né? Em
em poesia datílico-espoldaica, como os versos de Homero e essa coisa assim. Porque é verdade. É exatamente uma história como aquelas todas as outras, só que ela aconteceu. Em princípio, os deuses acharam que era mais uma analogia. Os gregos, né? Os gregos ali. Beleza, interessante, Paulo. Muito bem. Não, mas vocês não estão entendendo. Isso aqui é história mesmo, está lá nos registros do Império Romano, certo? Mataram esse cara aqui mesmo. E as pessoas aqui, elas conheceram, eles sabem quem era a mãe dele, tudo. A mãe dele está viva, certo? Ela pode vir aqui e falar exatamente tudo isso aqui. Não, peraí. Sim. Né? É isso aí. Aconteceu de verdade, certo? E aí, então peraí, vamos dar uma olhada, certo? Quem são os primeiros cristãos de todos os tempos? Principalmente os gregos, não é à toa que os evangelhos foram escritos na língua deles, né? Não foi escrito lá na língua que Nosso Senhor falava, nem nada disso, né? Foi escrito na língua comum, que era das pessoas cultas. O evangelho ele primeiro se propaga em comunidades cultas, de gente letrada, de gente que conhecia Homero, de gente que conhecia Platão e várias outras escolas filosóficas e tudo isso, não é? E aí sim foi possível escrever, né? Aí surgiram os primeiros pregadores, os apologetas e tudo isso que defendiam a fé verdadeira contra as heresias e tudo isso, né? Iam pregando o evangelho para todas as pessoas e tal, não é? Mas precisava de educação. As pessoas precisavam saber ler, pelo mesmo motivo que elas precisavam saber ler antes as histórias inventadas das cabeças das pessoas, histórias sem as quais não teria sido possível nada em termos de desenvolvimento intelectual, certo? Porque tudo nasce com poesia, nasce com essa história da carochinha. Sem isso não tem ciência, repito, né? Não tem nenhum tipo de desenvolvimento. A gente precisa sim dessas histórias. E depois, não é, precisavam conhecer essa história que parece mais uma das outras, mais uma igual às outras, certo? Só que ele tem uma diferença, ela aconteceu mesmo. Não, mas como assim? Duvido, né? E aí começam a acontecer milagres, né? Assim, e a coisa continua acontecendo. Não, mas não é que ele morreu, ressuscitou e depois morreu de novo. Não, ele está vivo, né? Agora te ajoelha e pergunta, certo? Pergunta para ele se ele não está vivo, certo? Pergunta. Não, e outra coisa, é aqui, ó, esse pão aqui, né? É ele, é o corpo dele, tem que comer desse pão. Capaz, não sei o que. Então, não, mas por que tu duvidas? Não sei, né? Meio difícil de acreditar num negócio desse. Mas eu queria saber assim, né? Como é que esse pessoal aí, esses cristãos, eles têm força e estão lá sendo jogados para os leões e continuam com fé, né? Eles comem o pão, né? Tem que comer. Ou se não, o pão se transforma em carne. E assim vai. Aí começa uma série de milagres, porque aquele Cristo ali daquela história, se aquilo foi possível mesmo ter acontecido, aquele mito, ele é para sempre, né? Ele não muda. Assim como é perene o contar a história do mito, certo? A gente sempre vai contando o mito e nunca esquece o mito. Agora eu acabei de contar essa história aí da Europa e do touro e do Odisseu e do não sei mais o que, porque o mito ele é tão bom que a gente não consegue parar de contar e ficar reescrevendo e tudo isso. Aquele mito que aconteceu de verdade, que é a história de Nosso Senhor, parece um mito, mas não é realidade. Não é que ele nunca mais deixa de ser contado, ele nunca mais deixa de acontecer na realidade, certo? Os heróis da Ilíada, eles buscavam a imortalidade, certo? Porque eles eram mortais. Existem os deuses e existem os mortais, né? Então, Agamenon, Ulisses e tal, eles estavam na guerra justamente para ter uma oportunidade de serem heróicos, né? E fazer coisas virtuosas
para que eles fossem lembrados para sempre, né? E assim, pô, teve um cara que era corajoso, ele foi lá, enfrentou e não sei o que, e lutou bravamente, foi morto com honra e não sei o que. Se o cara fizesse isso, né, ele vai ser contado, realmente, a história dele vai ser contada para sempre. E aí isso é a forma como nós humanos temos de ser imortais. Não é à toa que a gente chama o pessoal da Academia Brasileira de Ler de imortais, né? Enfim, só para dar um exemplo. E é justamente isso, né? Quando os personagens são imortais é porque eles continuam vivendo na imaginação das pessoas, né? Vivendo na boca das pessoas, vivendo com palavras. Existe ali uma palavra que faz com que ele, de certa forma, não desapareça, certo? Quando a pessoa não fez nada na vida, para um antigo, né, eu estou falando, ela desaparece. Porque ninguém mais lembra nem do nome e tal. É importante, né? O Polifemo pergunta qual é o teu nome. Porque saber o teu nome, certo, fará com que tu te imortalize um pouco mais. Porque ser conhecido é o que nos torna imortais, né? A imortalidade depende muito da deusa Fama, né? O que é a Fama? Fama é uma deusa que ela vai no ouvido de todo mundo, assim, falando das pessoas, certo? Tá, mas como assim? Como é que o fulano sabe quem é o Beltrano? Deve ter tido uma deusa que foi lá, porque o fulano nunca teve contato e tal, né? Para explicar o que é fama, eu preciso criar uma história, senão não existe a palavra fama, né? Ela só existe depois que eu tenho a história da deusa Fama, que é uma fofoqueira. Não tinha Instagram também, na época. Então não tinha Instagram na época. Não tinha Instagram, né? Não tinha nada, né? Não dá pra ter fama. Então... existe uma deusa que é uma fofoqueira, sabe aquela tua vizinha que ela vai, quando vê todo mundo da rua, já sabe tudo, né? Tem uma que, multiplicada aí na 10ª potência, que é porque ela é divina e tem muito mais agilidade, né? E é invisível e tal, consegue estar em vários lugares diferentes em muito pouco tempo. É uma fofoqueira dessa, o nome dela qual é? Fame, certo? Dá um nome ali qualquer, beleza. E a partir de então, uma hora a gente até pode esquecer da história da deusa Fama, mas nós continuamos até hoje usando a palavra que só foi possível porque ela é o nome de uma pessoa, de um personagem, né? E ela dá imortalidade, não é? Ela é uma das deusas que pode dar imortalidade, porque ela dá fama para as pessoas. Muito bem, se esses heróis ali das histórias, eles conseguiram a sua imortalidade, porque eles continuaram sendo cantados, porque grandes figuras da política, não é? Nós sabemos hoje em dia quem é Péricles, foi um grande governante de Atenas, certo? Nós sabemos de quem é Júlio César, né? César Augusto e tal, foram pessoas que fizeram grandes feitos ali, e, digamos, a deusa Fama sempre soprou e a gente ouve falar deles, certo? Mas de Cristo, que a história é real, mesmo, certo? Exatamente assim como está, é que a história continua a acontecer, certo? Ela é viva, assim como ele era vivo. Não era como se estivesse vivo, não, ele estava vivo. E está vivo, porque uma vez que aquilo acontece, né, assim como as histórias não morrem, pode morrer o autor, mas enquanto alguém ainda lembrar daquilo, enquanto estiver ainda na memória de alguém, aquilo ainda vai existir, né? Muito bem, então, educação clássica é a educação que nos ensina a ter acesso a essas histórias. Porque tem histórias que não vale a pena, porque não dá para ter todas as histórias e conhecer todas as histórias. A gente tem uma vida muito curta e tal, né? Então a gente separa alguns textos algumas dessas histórias, alguns autores, alguns conhecimentos, como por exemplo, geometria é valioso, aritmética é valioso, tal, aprender gramática é importante, porque daí eu consigo ler esses textos e tal, se eu tiver alguma boa história para contar, eu consigo também escrever, né? Preciso então de números aí, letras, né? Preciso saber observar a natureza e ver a sua constância sob certos aspectos, inconstância. Isso é a melhor coisa, é olhar para o céu, né? Porque daí eu vejo que eu não me apavoro, meu Deus, ficou frio, agora o que nós vamos comer? Nunca mais nascerá nada, porque não está nascendo agora, que é inverno. Não, calma. É assim mesmo. O tempo passa e depois volta, né? Então, se eu não olhar para o céu, eu estou desesperado. O homem sem olhar para o céu, sem astronomia,
ele se desespera? Primeiro porque o sol é bom, porque a gente consegue enxergar as coisas, né? Depois o sol vai embora. Meu Deus, e agora? Não consigo mais enxergar nada, não vou conseguir sobreviver. A gente sobrevive, né? A gente nem pensa nisso. A gente fica tranquilo. Bom, anoiteceu. É só passar umas horas, daqui a pouco amanhece de novo, eu consigo enxergar. Isso é um ciclo muito curto. E a gente aprende em poucas horas, né? Em 48 horas a gente já percebeu, isso aí tá, beleza, estou mais tranquilo. Mas depois vem as estações do ano, meu Deus, que calor, vamos morrer, o sol está se aproximando de tal forma, daqui a pouco ele nos engole, nos torra, certo? Calma, daqui a pouco refresca um pouco, certo? Meu Deus, está chovendo, está alagado, está tudo, cadê o sol, tem nuvens e não sei o que, faz 5 dias não para de chover, vai dar um dilúvio, vai encher d'água. Não, isso acontece, né? Isso acontece de tantos em tantos anos, nós temos registros. Nós temos registros de que já choveu e não acabou o mundo. Em Porto Alegre, em 1941, a minha avó andou de caiaque aqui na Avenida Farrapos, que na época se chamava Guaíba, porque o Guaíba simplesmente entrou até a Cristóvão Colombo, assim, né? Depois não teve mais isso, certo? Mas, como eles não tinham registros, porque Porto Alegre, não é? Quantos anos tem? 200 e alguma coisa? Eles não tinham registros disso, agora está registrado, né? E pelos cálculos, vai acontecer só daqui 150 anos, depois, né, vamos dizer aí, 2091, certo? Vai acontecer de novo uma enchente daquele nível. Porque existem chuvas que demoram 150 anos assim para caírem com a mesma precipitação, não é? E aí nós temos registros, e esses registros são trazidos até nós, e aí nós não precisamos nos preocupar. Quantas pessoas sobreviveram a enchente de 51, não é? Que ainda estão aqui hoje, eu conheço a minha avó somente. Depois eu não conheço mais pessoas que andaram de caiaque na Farrapos, certo? Mas ela me contou isso. Mesmo quando ela morrer, eu já vou saber. E aí quando cair uma outra chuva, não é? E o meu neto, lá em 2091, vai dizer assim, não, isso aí já aconteceu em 1941. E beleza, depois o rio baixou, não se preocupem, né? Não vai passar. Não se preocupe, está tudo bem. É melhor até não demolir o muro da Mauá até 2091 pelo menos, certo? Ou dar uma outra solução, mas até lá é provável que aconteça, certo? Não foi enchente de São Miguel, porque foi em setembro? Pode ser, alguma coisa assim. Mas aí o que é isso, né? Essas informações são trazidas até mim, para que eu não me desespere com as coisas materiais e nem as espirituais, certo? Existem momentos onde eu estou triste, existem momentos onde eu rezo e sou cheio de consolações, e existem momentos que eu não sinto nada. Eu vou na missa, rezo e parece que não está acontecendo nada, certo? Deus não está me ouvindo. Tudo bem, pode te apavorar com isso, mas se tu tiveres acesso à tradição e leres lá o São João da Cruz e a noite escura da alma e essas coisas todas, tu vai dizer, é assim mesmo? Que legal. Aí eu tenho acesso, aí eu fico tranquilo, certo? O Sócrates, né, de novo, ele era um desses sujeitos assim, né? Ele conhecia muito a tradição, observava muito o céu, sabia até demais, né? E um dia ele chegou em casa. Sócrates ele não é um bom exemplo de pai de família, né? Ele, na verdade, é o contrário. O primeiro filósofo, uma das coisas principais que ele nos ensinou é que pelo exemplo negativo, né? Porque ele chegava tarde em casa, normalmente ficava conversando com o pessoal e tal na rua, filosofando, e a mulher dele, cadê a comida, cadê o dinheiro, né? Dinheiro? Nem pensei nisso o dia todo, que eu estava aqui preocupado em saber o que era virtude, se era a justiça era um tipo de virtude, assim como um triângulo é um tipo de forma geométrica e tal, assim.
E ele tá ali sentado na frente de casa, né? Mulher braba, e grita, enchendo o Sócrates de osso e tal, e ela entra. E ele continua ali sentado. E depois ela vem e joga um balde d'água assim nas costas dele, né? De água gelada. No frio, assim, que estava. Ah, claro. Depois do trovão, sempre vem a chuva. Ele não ficou assim, que isso? Eu é que fui o idiota de ficar aqui sentado, né? Porque depois do trovão sempre vem a chuva e tal. Eu tinha que ter me recolhido, né? Me protegido, porque eu sabia que não ia terminar com isso, né? Claro, por analogia, né? É uma piada, uma anedota, mas que tem o seu fundo de verdade, né? Porque como lermos isso aí? Bom, só esbravejando ela não ia conseguir descarregar toda a sua raiva, que era muito bem fundada, né? Ela tem razão, nós damos razão a dona Xantipa, era o nome da mulher de Sócrates, né, mas ela teve que fazer alguma coisa mais do que só gritar, né? Porque parece que o Sócrates nada atingia, assim, os caras acusaram ele à morte, ele... beleza, né? Ele foi se defender e ainda acaba dizendo, olha, eu acho que é infundado isso aí tudo que vocês estão dizendo, né? Inclusive eu acho que em vez de me condenar à morte, vocês tinham que me pagar uma pensão vitalícia que a cidade tinha aqui, né? Aí é claro que os caras condenaram, né? O cara era só para se defender, ele diz, não, eu vim inclusive pedir uma pensão aqui para a cidade, né? Mas muito bem, essas informações todas que me são trazidas, né, porque eu olho para o céu e porque eu pego as informações de outros que olharam para o céu e porque eu conheço as histórias que a minha avó tinha ouvido do pai dela, que ouviu do pai dela, do pai dele e assim por diante e tal, é o que a gente chama de traditio, né, do verbo latino tradere, em português nós dizemos tradição, certo? E o que é nos trazido? Não pode trazer tudo que foi produzido pelo homem. A gente só classifica algumas coisas e chama de clássico e nos traz aquilo que é clássico, certo? Por isso que nós dizemos que é uma educação clássica. Para quê? Para que nós sejamos livres. Como Sócrates, que tomava balde nas costas e não estava nem aí. Não estou dizendo para ser molenga e condescendente. Ele ficaria indignado se não houvesse motivo, mas ali houve motivo. Sim, ou trovões. Eu é que fui idiota de ficar na rua depois de ter trovejado. Não é? É conhecendo as coisas que nós somos livres, certo? Eu não sou livre para ir a pé para casa agora se eu não conhecer o caminho. Se eu não conheço as coisas, eu não tenho liberdade. E a minha liberdade está condicionada àquilo que eu conheço. Se eu conheço muitas línguas, eu consigo me comunicar, sou livre para me comunicar com várias pessoas. Se eu só consigo falar aqui o meu dialeto porto-alegrês, né, eu me faço... É difícil que as outras pessoas me entendam, né? Fora daqui, porque... né? E assim vai, se eu consigo modular mais a minha linguagem, me adaptar mais aos diferentes estilos dentro do meu próprio estado, do meu próprio país, do meu próprio continente e do mundo todo, mais livre eu sou para obter mais informação e formação de diferentes pessoas e tal. Tenho contato, tenho mais trocas humanas mesmo com as pessoas, certo? Se eu sei calcular a área de um quadrado, eu também consigo calcular a área de um retângulo e até mesmo de um triângulo. Se eu não sei esse primeiro passo, eu não sou livre para dar o segundo passo. Se eu não sei o que é uma linha, dificilmente eu conseguirei calcular a área do quadrado. E se eu dei o passo e calculei a área do triângulo, eu já posso calcular a área de círculos, já posso calcular raiz quadrada, e assim vai indo. Quanto mais eu sei,
mas livre eu sou para fazer outras coisas a mais. Só que essa liberdade é interior. Existe uma liberdade que é por analogia, que é aquela liberdade física, né? Então, se um sujeito está preso, ele não é livre, certo? Mas ele é livre ainda para calcular a área do quadrado, ele é livre para qualquer outra coisa que seja interna, não é? A ele mesmo, que seja imaterial. E é por isso que nós chamamos a educação, além de clássica, que é aquela educação que visa dar acesso aos clássicos, que são essas coisas tradicionais que nos foram trazidas e que servem para tudo aquilo que a gente falou até agora. Nós chamamos ela de liberal também, educação para a liberdade interior. E por que ela pode ser dita católica? Há dois motivos. Um é porque a palavra católico ela é muito mais antiga do que a Igreja Católica, e ela significa universal. E a história do Odisseu dentro da Caverna Universal, se eu conto ela para um chinês, para um árabe, para um aborígene australiano e coisa assim, todos eles entendem. Eu não estou falando só da cultura grega, eu estou falando sim da cultura universal. Se eu tiver que explicar para um estrangeiro o que é o Brasil, é bom que eu conte uma história. Não tenta mostrar o vademecum da Saraiva e dizer, aqui está o Brasil, é só ler o Código Penal, a Constituição, o Código Civil, e aí tu vai entender tudo que é o Brasil. Não vai entender nada, certo? Agora, se eu der, assim, ó, ler aqui Machado de Assis, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa. É isso aí, né? E assiste duas ou três novelas da Globo. Tu entende que umas historinhas dessas é muito melhor de entender do que lendo o Vademecum da Saraiva, né? Ou as notícias, ou qualquer coisa assim. O cara não vai entender o que é o Brasil em essências por essas coisas, né? Ele vai entender o momento atual do Brasil assistindo as notícias, ele vai entender as leis do Brasil, que é como o Brasil deveria ser, mas não é, porque nenhum país é o que as suas leis dizem que ele deve ser. As leis, na verdade, são reflexo daquilo que ele é. A gente só tem leis porque o Machado de Assis, o Guimarães Rosa e as novelas da Globo existem, certo? É só ver. A gente só aprova uma coisa no Brasil, depois passa na Globo. Se é para ter casamento gay, é porque passou na Globo lá e tal. Tem que ter uma história antes, certo? Tem que estar na literatura antes. O pessoal tem que se acostumar com aquilo. Imaginativamente, a literatura não pode servir esses fins pérfidos, e ela normalmente não servia. Mas aí chegou uma hora que a publicidade, a propaganda, se descobriram que a literatura podia muito bem servir a isso, não é? E aí começou a ser usada dessa forma. Mas o sujeito aí vai entender o Brasil. E vai entender de forma universal. E aí qualquer um, lendo Machado, a novela da Globo passa na Coreia, passa na África, passa em Portugal, passa na Austrália, passa em qualquer lugar, porque aquilo é universal. Por pior que seja, todo mundo entende. Se tu disser, tu é brasileiro? Leblon e tal, o cara já sabe alguma coisa ali, ele sabe. Mas aquilo é possível de ser entendido. A Constituição do Brasil, aquilo não é um discurso universal. Não adianta, é só traduzir. Esqueçam, tradução não ajuda em quase nada. Certo? A novela da Globo é o que traduz. Eu preciso de uma história inteira para falar de uma coisa que é Brasil. Aí eu ponho lá a novela da Globo, o cara entende um pouco da essência do Brasil. Se eu puser ali, o Brasil é uma república federativa e tal, pipipi, é difícil. É difícil saber o que... Para um alemão, quando ele estuda a palavra federação, né, que se diz Bundesstaat. Aqui esse Bund não tem a ver com bunda, mas tem a ver, né, o nome da Alemanha é Bundesrepublik Deutschland, né? Aquilo ali tem a ver com fedus, certo? Que é a nossa palavra que daí vem federação, que quer dizer uma ligação. Assim, a gente pega um feixe de varas e faz um fedus, certo? A gente amarra aquilo ali e aí vira um fedus, certo? É uma junção, é uma ligação, é um ajuntamento,
E aí vem a nossa palavra federação. Só que o alemão, ele escuta Bundesrepublik, ele já entende que é uma república de ligação, de coisas ligadas. Nós pegamos a palavra federação e já esquecemos, né? Mas como o alemão não é uma língua latina, então eles usam essa palavra ali do verbo binden, que eles usam toda hora, né? A conexão na internet é um Verbindung, né? Eu preciso ligar duas cordas, eu preciso binden, né? Aquilo ali é ligar, né? Então não adianta traduzir a palavra para o português por federação, porque nós vamos continuar sem entender exatamente aquilo que o alemão entende quando ele escuta a sua própria palavra, né? Para ele aquilo tem muito mais sentido, é um sentido do dia a dia. Ninguém tem dúvida do que é federação. Se eu peço para qualquer brasileiro dizer o que é federação, ninguém sabe. Aí, quando eu vejo lá o Dark, eu entendo, né, a série do Netflix, eu entendo mais do que a Alemanha do que se eu ler ali o nome do país, ou ler a Constituição da Alemanha, ou ler qualquer sociólogo falando sobre a Alemanha. Porque aquilo é universal. E universal em grego se diz katolikos. Primeiramente, a educação ela tem que ser universal. Não que ela é para todos. Ela tem que ser para quem quer, né? E não para todos. Porque se o sujeito não quer, não tem motivação nenhuma, é bom até, porque vai lá. Tu tem que queimar os teus olhos, sair da caverna e queimar os teus olhos, né? Eu tenho que obrigar. Não, eu convido, né? Sai da caverna, meu cara. Não quero. Olha só, deixa eu te contar, é assim, assim, assim. Não quero, não sei. Bom, beleza. Depois ele vai sair da caverna, vai queimar os olhos, vai dizer, viu? Vai me crucificar. É isso que acontece, né? O povo obriga todo mundo, eles depois querem se crucificar uns aos outros, tentando achar um culpado. Quem foi que me tirou da caverna? Não, porque tu obriga, né? Não adianta. A gente não tem vocação e é menos digno por isso? Não. Fazer uma mesa é tão digno quanto, olha só, Nosso Senhor, ele não ficou, ele até aprendeu a ler e escrever e tal. Mas a profissão dele não era mesmo do Santo Agostinho, nem do Papa Bento XVI, que era teólogo, ou do Papa Francisco, que é químico. A profissão do Nosso Senhor é fazer mesa, cadeira, tal, artesanato, sim, construir as coisas. Certo? Ele universalizou a dignidade toda do ser humano, já basta. Agora tem gente que é chamado a contar histórias, a entender as histórias e tudo isso. Ele é tão digno quanto o outro, certo? E quando ele se põe a fazer uma mesa, não, eu vou aqui fazer uma mesa, eu realmente tenho muita habilidade aqui para aprender matemática, mas não, eu vou ficar aqui fazendo mesas e tal. Não, ele vai ser infeliz. Quanto o outro que tem muita habilidade para fazer mesa, tem tanta dignidade quanto o outro, vai tentar aprender matemática, vai ser um baita infeliz, né? E é assim, né? Agora, então a educação, por ela ser universal, ela é sim católica. Mas existe um outro motivo, é que até 200 anos atrás, mais ou menos 150, quem realmente fez com que essa coisa que a gente viu lá, começou lá na Grécia, que os romanos tinham assimilado, não morresse e chegasse até nós só sabemos que existiam os deuses gregos porque o cristianismo os salvou. Foram os cristãos que escreveram essas histórias incessantemente, copiaram, e interpretaram e levaram para e traduziram e faziam não sei o que e tal. O tempo todo, né? A filosofia, a ciência, tudo isso é a principal ocupação de um certo grupo de pessoas dentro da Igreja Católica, né? Era fazer isso, ficar... Não. E aí quando se descobria outras coisas, lá no Egito, não sei o que e tal, daí vai ver, tava lá a igreja pagando gente para pesquisar, para publicar livros, para construir bibliotecas, universidades e não sei o que, onde essas coisas fossem pesquisadas e não sei o que. A gente só sabe disso, de Zeus, de Júpiter e tal,
porque os cristãos salvaram, porque esse tipo de coisa existiu em várias outras civilizações antigas, que nós não tivemos acesso, mesmo aqui na América, os incas e tal, tudo isso, tudo que nós conhecemos, por exemplo, da cultura indígena do Brasil, a gente deve aos jesuítas que pegaram e anotaram nomes das divindades e não sei o que, vocabulário, fizeram uma gramática, não? São José de Anchieta escreveu uma gramática da língua geral, tupi e tal, ensinava ao lado de português e latim essa língua, compunha poemas nessa língua, porque sem ter literatura eu não tenho língua. Não dá para fazer uma língua assim, existe lá uma língua. Não existe, se não tiver os Lusíadas escrito, ou a Ilíada, ou a Eneida, ou seja lá o que for, não existe língua, certo? Não é 2, 3 cançõezinhas, tem que ser alta literatura mesmo, escrito assim, que vale a pena ser trazida, que se torne um clássico, aí aquela língua existe. Sem os Lusíadas nós não falaríamos mais português, não sei o que falaria. Provavelmente espanhol, porque Cervantes teria existido. Certo? Se Camões tivesse naufragado e deixado lá o poema cair dentro da água, que ele foi nadando, é anedota, né? Mas ele foi nadando com um manuscrito assim e tal, conseguiu salvar do naufrágio. Mas é por isso que nós falamos português. Só que só faz sentido falar português, só faz sentido mesmo quando a gente lê os Lusíadas. Né? O alemão também tem uma obra assim, né, de fundacional para... Bíblia do Lutero. Né? Existiu outra literatura anterior, mas é a tradução da Bíblia do Lutero que é o que faz com que realmente seja uma língua forte. Assim, né? O Código Civil. Sim, mas é só o código foi mantido porque o Lutero usou aquela linguagem do Código Civil também para a Bíblia, né, e tal. Era uma linguagem dos burocratas ali de Praga, principalmente, assim, né, que é o Sächsischer Dialekt, é justamente a língua que Lutero transforma no alemão, assim, né. A primeira vez que o Lutero lê a Bíblia no culto lá, ninguém entendeu droga nenhuma, porque ninguém falava aquela língua ali, né, toda cheia de helenismos e latinismos e tudo isso, né, uma gramática dura, assim. Mas o Lutero era um gênio linguístico, um gênio da tradução. Ele coordenou ali uma equipe para traduzir a Bíblia e fizeram um trabalho muito bem feito. Está cheio de erros teológicos, assim, mas é bonito demais, certo? Só é comparável à tradução do São Jerônimo, que já é mais bonito que os textos originais, não é? Porque São Jerônimo ele era totalmente ciceroniano, é um sujeito dado à educação clássica e tudo isso. Tanto que ele teve um sonho em que Nossa Senhora aparecia para ele e dizia: Jerônimo, tu és ciceroniano, não é cristiano, né? Non Christianus sed ciceronianus es, Hieronyme, né? E aí ele, peraí, vamos, porque ele, né, tentava traduzir ali a Bíblia assim, uma linguagem super, depois ele dá uma melhoradinha assim, né, mas a tradução é super bonita, e a do Lutero também, não é? Agora, se a gente vai ver o alemão moderno sem Goethe, não é possível assim, né? É muito diferente, né? Por um lado, Kant, com a linguagem mais técnica, específica e filosófica e tal, e por outro, Goethe com a linguagem poética, fizeram com que o alemão, que é uma língua falada por um pouquinho de gente assim, que não é um povo de comerciantes, de expansionistas como os ingleses ou espanhóis ou coisa assim, fosse uma língua importante, né? Mas continua sendo falada ali, só naquele... Ou o italiano também, né? Que se não fosse a grande literatura, por que seria uma língua boa? Né? Os italianos só se falam na Itália, né? Mas é bonito aprender italiano, né? Quem é que não quer saber falar italiano? Imagina, né? Porque é uma língua... Porque é bom, né? Não é bom aprender italiano. É bom, porque é bom, certo? Não, vou aprender mandarim. Eu gostaria tanto de falar mandarim. Né? Pra quê? Certo? O pessoal aprende japonês por quê? É porque ele vai fazer negócios com o Japão, não sei o quê. Não, é por causa da literatura. Vai ler mangá.
vai ler mangá e tal, essas coisas assim, certo? O cara vê lá, ele cresce com aquelas histórias e tal, e ele vê que tem mitologia também e tal, ele conta, e o Godzilla e não sei o que e tal, ele fica assim, e eu tenho que aprender japonês, certo? Por quê? Porque é bom, né? Eu não acho, né? Mas tudo bem. É outra questão, assim. Bem, pessoal, eu agradeço a todos, nem sei quanto tempo foi aí que tivemos de... Tempo para perguntas, hein? Sim, temos aí 10 minutos. Hoje em dia, né, tem o Instagram, então dá para o pessoal fazer pergunta ali no direct. Mas sério, fiquei muito feliz aí que tá a casa cheia assim. Não é sempre que isso acontece. Todo mundo aqui é de Porto Alegre? Não, tá, entendi. Sim. Quem não é, eu sei. Obrigado. Muito bem. Tem uma pergunta. Eu gosto muito de praticar a memorização de poesia. E aí uma vez eu estava memorizando e eu me perguntei, por que memorizar? Por quê, né? E aí provavelmente porque sim, né? Porque é bom. Isso de fato é uma resposta bem objetiva, mas tu consegue destrinchar mais por que memorizar poesia? Bom, existe uma infinidade, né, de motivos, né? Um deles é porque para eu aprender sintaxe, por exemplo, conseguir dentro de uma frase usar os elementos corretos para expressar com maior proximidade possível a realidade que eu quero expressar, que eu quero simbolizar, né? As palavras são símbolos, assim, quando eu digo mesa, não sai uma mesa da minha boca, sai só um som, não é? E só que as realidades não são só assim com palavras soltas, né? Eu preciso de frases inteiras, parágrafos inteiros para expressar. E para isso eu não é só um conjunto de palavras, eu preciso saber ligar umas com as outras, usar os verbos corretos e tudo isso. Eu posso ir lá na gramática e ficar decorando as regras, né? Mas isso é como ler o Vademecum lá da Saraiva para saber viver no Brasil, né? Enfim, você vai num contador, ele não precisaria de contador se for só ler ali o que está na legislação tributária e coisa assim. O contador, ele sabe realmente o jogo de cintura todo daquilo ali. Esse jogo de cintura a gente aprende com os melhores modelos, né? E faz com que nós, conhecendo os mesmos modelos, não digo que todo mundo tem que ler só as mesmas coisas, né? Mas algumas coisas sim, nós precisamos ler para que haja comunicação. Normalmente a falta de comunicação é porque um só leu Machado de Assis e o outro só leu Guimarães Rosa, e eles não conseguem daí falar, eles ficam... Sabe aquele professor universitário que tudo ele responde com um filósofo que ele estudou lá no doutorado, assim, então o cara estudou Kant no doutorado, ele tudo é Kant, certo? O outro lá estudou Freud, aí tudo é Freud. Ele está falando de qualquer assunto, o sujeito sempre tem aquela coisa assim, né? Então, assim, insuportável, assim, né? O sujeito, aquele monoautórico, né? Inventei a palavra agora, assim. O cara só tem um autor que ele gosta e tal. É monotemático, mas se ainda fosse tema, não, ele fala sobre todos os temas. Só daquela pessoa. Só que tudo com enfoque, assim, o sujeito nem tratou daquilo, mas ele consegue usar a sua imaginação. Mas enfim, não é que seja um exercício ruim esse, mas é chato, simplesmente, assim, né? Só que normalmente a gente não consegue conversar, a comunicação é difícil porque a gente não tem a mesma referência, certo? Então, assim, se numa sociedade todo mundo conhece as histórias bíblicas, aquilo ajuda, por mais que o sujeito creia ou não. Por diferente possa ser a interpretação dele daquilo, certo? Não, eu li aqui o Evangelho, mas eu não acho que a virgindade de Nossa Senhora é perpétua e tal, e que ela continua virgem depois do nascimento e essa coisa assim, tá? Beleza. Tá errado, assim, de acordo com a tradição inteira, certo? Mas com o texto ali escrito aí, tu pode discutir o texto. E aí pode dar outros elementos e coisas assim, mas todo mundo tem que conhecer o texto, certo? Agora, normalmente não acontece isso. E quando tu tens condições de diálogo, é quando tu tá falando a mesma coisa.
e usando as mesmas palavras para se referir às mesmas coisas. Pode discordar, certo? Mas tu vai saber onde está o ponto de discordância. Agora, quando o sujeito... Nós vamos falar aqui sobre Graciliano Ramos. Eu leio Machado de Assis, tu Guimarães Rosa, nós vamos falar sobre Graciliano Ramos, que nenhum de nós leu, certo? Eu vou ficar tratando como se fosse o Machado de Assis, tu como se fosse Guimarães Rosa, e nós vamos tentar falar. É isso que acontece sempre. Certo? Então, quando eu leio poesia e memorizo as coisas, certo? É porque pelo menos com aquele autor eu consigo conversar. E aí eu sei do que ele está falando. Se eu não memorizar, é como se eu estivesse vendo pela primeira vez tudo, né? Eu olho ali para a poesia e não entendo. Ele está me dizendo uma coisa, só como eu não tenho as referências dele, né? Ou eu só leio um poema e tal, ou eu não sei do que se trata, ou eu não tive tempo ainda para realmente pensar, né? Que um verso simples assim, mais salgado quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, a gente consegue, né? Agora depois vai ficando... Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantas noivas ficaram por casar. Para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena, tudo vale a pena se alma não. Que peraí, alma não é pique. O que tem a ver com alma agora? Ele estava falando de navegação e não sei o que. Valeu a pena. Tem que caber na métrica? Tem que caber na métrica. Não, isso é o Raul Seixas, mas o Fernando Pessoa não. Certo? Então assim, e aí tu só vai entender isso aí realmente, assim, um poema curto, lírica, a gente só entende depois que memoriza praticamente, assim, ou pelo menos grande parte, talvez não fique perfeitamente memorizado, mas quem é que vai? Eu vou memorizar, mas não tudo. Não, ou tu memoriza tudo, né? Às vezes não consegue, mas já valeu a pena. Agora também não vai lá, vamos memorizar mais ou menos, assim, esquecer uns versos e tal. Não, tem que memorizar tudo. Mas a questão de memorização não é de você repetir tantas vezes que no final tu acaba memorizando, pra entender tu precisa repetir. Exato, também. Né? Mas é que às vezes se tu não tiver aquilo presente em ti, assim, com uma verdadeira transfusão, né? Tem esse livro novo aí, saiu pela Kirium, a do Al-Balá, Formação do Estilo. Né? Ele fala isso aí, a imitação dos autores é uma transfusão, não é assim eu anotar um monte de frases dos autores e ficar usando depois, né? Ou copiar os autores e mudar o nome dos personagens. Não, é tu ler aquilo de tal forma que aquilo passe, já não sou mais eu quem vivo, é o Padre Vieira que vive em mim, certo? Quando eu falo, né? É isso aí, assim, é isso aí que acontece. E é claro, a gente lê a vida de Cristo, né, para imitar o estilo de Cristo, a vida dele, né? A gente lê os autores para imitar a vida daquele escritor que por acaso escrevia, a gente escreve daí também, como parecido com ele, né? Vai sair uma coisa original. Assim como um santo é uma coisa original, né? Ele se esforça por imitar Cristo e sai santos diferentes, como diz o Chesterton, né? Os santos, eles imitam todos a mesma pessoa e sai um diferente do outro. Quem tenta ser, eu sou eu mesmo e tal, me basto, né? Eu tenho minha personalidade, não sei o que, é todo mundo igual, né? O Alan Bloom diz tem um Declínio da Civilização Ocidental, ele diz, é impressionante, que daí todo mundo resolveu que ia pintar o cabelo de colorido, ia usar piercing, não sei o que, porque todo mundo era personalidade forte e tal, daí estava todo mundo igual, né? Porque assim, quando eu tento ser eu mesmo, sei lá, os pardais aí na rua, assim, os passarinhos, né, eles são todos iguais, certo? Eles não têm essa possibilidade. Tentar ser eu mesmo é me animalizar, né? Eu só sou eu mesmo quando eu busco ser outro maior, né? Então, assim, são diversos motivos, né? Mas tu precisa dessa transfusão, precisa ser realmente tu mesmo, né? E saber se o verbo, sei lá, obedecer é transitivo direto ou indireto, pode até te ajudar, assim, tratar teoricamente, né? Mas o melhor é decorar um poema onde aparece lá, obedeci-lhe. E aí tu vai dizer, depois, obedeceu ao pai, e não obedeceu ao pai, porque o pai está errado, tem que ser ao pai, certo? Agora, não fica decorando uma tabela de verbos transitivos indiretos, e lá está obedecer, aí tu te lembra. Também dá. Agora, é bom decorar vários poemas que tenham
onde o verbo foi bem empregado, e aí aquilo se torna automático, como uma transfusão, né? Porque assim, o Camões ele não sabia o que era um verbo transitivo direto e um verbo indireto, certo? Não. O Camões só que ele tinha lido Virgílio e decorado. Não tinha lido Horácio e Ovídio, tinha decorado. O Camões, ele nunca teve aula de português. O Shakespeare nunca teve aula de inglês. O Dante nunca teve aula de italiano. O Cervantes nunca teve aula de espanhol, né? Ele só estudava latim. Assim como o Platão nunca teve aula da língua que ele falava em casa com os pais dele. Ele chegava na escola, agora tem que aprender o grego homérico, certo? Que é uma língua morta. E aí ele aprendeu a saber. Depois ele escreveu na língua que ele falava do pai dele, com os pais dele, assim, em casa e tal, com os amigos, mas sob influência ali do Homero, e aí criou um grego que ele chamado clássico, né? E também assim fizeram os escritores ali do teatro um pouco antes dele, né? Ou mais ou menos contemporaneamente. E aí criaram um grego que ficou conhecido como clássico. Mas eles não... A gente que inventa, assim, começa a pegar frases do nosso dia a dia, mesmo com erros de gramática, e tentar ensinar para as crianças, né, como modelos de escrita, né? Não digo que não, a criança para aprender a ler tem que ler as armas e os barões assinalados, tem que conhecer a primeira frase. Não, obviamente não, certo? Mas tu pega uma frase, né, isso... Enfim, na antiguidade não se fazia isso, né? Em Roma o sujeito tinha que aprender a ler primeiro em grego, que não era a língua dele, para depois aprender em latim, né? Hoje em dia eu vou aceitar que se ensine a língua materna nas escolas, certo? Mas o bom era ensinar direto uma língua estrangeira, né? Pois a língua materna é fácil, né? Tu já fala, aí tu só vai transferir. Na educação era assim, ensinava somente idioma morto. Porque tem uma história famosa que a primeira gramática do espanhol foi apresentada, eu acho que era para Isabel de Castilha, e daí a primeira pergunta ela olhou, né, e perguntou, para que serve isso aqui? Você ninguém ensinava a língua falada, né? Claro. Tinha a noção de sistematizar o conhecimento de algo que é utilizado, né? Claro. Só aquilo que se perdeu, né? Claro. A primeira pergunta dela, inclusive, foi consignada nas outras edições no prefácio, né? Que era justamente o título do prefácio. Para que serve esse livro? Sim. Muito bom. Sim, mas é essa a questão, né? Tu ensina mesmo, ensina línguas mortas, assim, né? Isso aí, o pessoal dizia, ai meu Deus, tua filha agora foi alfabetizada em alemão, tem que dar aula de português para ela e tal, né? Tá, mas olha só, o alfabeto é o mesmo. Ah, mas tem sons que são diferentes e tal. Beleza, certo. Mas foi ali 2 horas sentar com ela, explicar que os sons, assim, ela lia uma palavra assim, em vez de dizer vida, ela dizia fida, né? E eu disse, existe essa palavra, né, em português? Não. O que existe assim parecido? É porque essa letra aqui em português não é fé. Vida. Tá, beleza. Deu. Ela não... Ou errou umas 2 vezes. Realmente. Tá. Pronto, passou. Né? Nesse sentido, assim... Então é só uma questão ali de adaptar os fonemas com as letras e tal, e a coisa funciona. Né? Muito bem. Muito obrigado.